né? Então eu vou comentar para vocês a minha opinião sobre essa história de camisinha. Eu quero trazer duas perspectivas. Eu quero trazer uma perspectiva mais superficial, que eu quero chamar de Blue Pill, e eu quero trazer uma perspectiva mais profunda, que senão não teria graça eu fazer esse vídeo, mais Black Pill dessa história. Quando ele falou isso daí, no podcast, eu não consegui entender. Eu falei, como assim a mulher querer usar... Eu não concordei, não concordo ainda em partes, concordo em outras partes, que é a parte Blue Pill do negócio e a parte Black Pill que eu vou trazer pra vocês. Só usando os termos pra ficar bem separado, pra vocês entenderem, né? E eu não entendi na hora que ele falou. Eu falei, cara, eu não concordo, mas respeito a sua opinião aí que você falou. Porque pelo lado Blue Pill da coisa, a mulher às vezes ela quer usar preservativo, tá? Independente dela se te respeitar ou não, às vezes ela te respeita muito, tem muita atração sexual, mas ela não quer engravidar, entendeu? Ela tá na facul, ela tá preocupada com os estudos, ela tá muito preocupada em ter um filho nesse momento, e aí, apenas por isso aí ela não quer engravidar de você. Às vezes ela nem tem medo de DST, porque no relacionamento os dois se conhecem, até indico aí para as pessoas que querem fazer sexo sem preservativo, né, que você faça um exame, sua namorada também, para vocês verem que tá tudo ok, desde que vocês não estejam traindo um ao outro, né, porque você pode pegar a doença de outra pessoa e trazer, nesse caso, né, então, por isso que eu falei, numa Blue Pill do negócio, né, faz exame, que ninguém vai fazer, é lógico, né, aí vê lá se tá tudo certo, aí vocês têm relação sexual sem preservativo, lembrando que se você for um cara, e se você for uma mulher, que vocês não têm qualificação para ser mãe ou pai, vocês podem acabar aí tendo um filho, ambos vão ser responsáveis, aí quem vai se ferrar é a criança nesse caso. Né? Então definitivamente é claro que eu sou a favor de usar camisinha, mesmo considerando que eu muitas vezes sou um hipócrita e não uso, tá ligado? Porque ninguém gosta de usar, e depois que você tá acostumado a ter relação sexual sem camisinha, você não quer nunca mais usar, até porque a maioria dessa galera que tá falando pra você usar camisinha não usa. Eu tenho certeza, eu boto todo o dinheiro que eu tenho, meus documentos da minha moto, do meu carro, aposto nisso que eu tô falando. Mais de 50% dessa galera que tá levantando a mão, dá moral, usem camisinha, que tá namorando, que tá em relacionamento, às vezes até solteiro, homens e mulheres, não usam camisinha. Estão falando pra você usar, aquela história. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Né? Então tem uma baita hipocrisia, eu faço parte disso, eu falo para vocês usarem, eu tenho que reaprender a usar de novo, porque definitivamente eu me acostumei a não usar e cara, depois que você se acostuma a não usar, você não quer mais usar, porque ninguém gosta, é uma parada complicada e aí você pode acabar definitivamente metendo um boneco e aí você sabe o que vai acontecer. Aí, tô nem falando de você tomar pensão nessas coisas, que isso é outro assunto, mas a responsabilidade que você vai ter, sua vida agora é outra, né? Então aí muitos caras estão namorando mulheres, e aí eles se gostam tal, mas não querem ter filho, não estão nem preparados para isso e acaba acontecendo porque eles não usaram preservativo. Essa é uma das regras de aço do Rolo Tomassi, que ele diz que você deve estar no controle concepcional, né? Porque você pode pegar uma mulher mal intencionada, às vezes tem mulher que quer segurar o cara e ela acaba parando de tomar remédio e engravidando, né? E aí já era, irmão, depois que você engravidou não tem como voltar mais atrás, então você tem que estar na garantia do controle concepcional, a camisinha serve para isso. Você que tem controle sobre isso, não fica dependendo se a mulher... Quanto o cara não ficou sem perdendo horas de sono e noites de sono porque ele ejaculou dentro e tal, e aí a mulher ficou com a menstruação atrasada e ele achou que tinha engravidado. Você quer passar por isso? É horrível. Então, fique no controle da concepção aí através do preservativo, que aí, por enquanto é o que a gente tem. Alguns estão falando sobre tipo pílula anticoncepcional para o homem e tal, mas é uma parada que tá prematura ainda, né? Então esse é o primeiro ponto. Às vezes a mulher, ela tá na facul, não quer engravidar e etc, não quer dizer que ela não te respeita. A perspectiva Black Pill disso qual que é, rapaziada? Tanto é que ele usou o termo beta lá. Mulheres quebram regras pelo alfa e colocam regras para o beta. Então, às vezes, algumas mulheres, o que acontece? De repente, pelo nível de atração sexual que ela tem por você, para ela não te ver tanto como alfa, eu vou usar esse termo. Quando eu falo te ver como alfa, quer dizer que você não desperta tantas emoções sexuais nela. Não quer dizer que você é alfa, não é isso que eu tô falando, só para ficar diferente. Então, às vezes, ela não te vê tanto assim como alfa, ela não tem, consequentemente, ela não tem tanta atração sexual assim por você, consequentemente, ela não te respeita tanto assim, porque a atração e respeito para a mulher tá conectado. Então eu entendo, depois eu entendi o que ele quis dizer. Não sei se ele pensou dessa forma, eu tô acrescentando esse raciocínio, através do que ele colocou lá, no que ele disse. Né? Então, a atração e respeito meio que são sinônimos para a mulher. Se ela te respeita, ela tem atração por você. Se ela não te respeita, ela não tem. E vice-versa. Beleza? Então, dependendo aí do nível de atração sexual que a mulher tem por você, né, ela vai te colocar regras. Ela vai usar preservativo e vai ter ser mais fácil resistir. Não quer dizer que ela pensa, ele é beta, vou usar camisinha. Ele é alfa, eu não vou usar. Tem mulheres que fazem essa estratégia, vou até dar alguns exemplos, de maneira assim, mais esclarecida, eu quero dizer. Mas normalmente é inconsciente, porque a atração sexual, aí entra a Black Pill. Por que a mulher vai ter muita atração sexual pelo homem? Também pela estética, provavelmente. É autoexplicativa, ela quer reproduzir aquele cara. Quando você tem muita atração sexual pela pessoa, é uma manifestação subconsciente sua biológica que você quer reproduzir um clone daquela pessoa, tanto homem quanto mulher. O homem fica com muito tesão pela mulher porque ele vê, ela é fértil, quer engravidá-la. É mais ou menos isso que acontece. Tá? Mas e o prazer? Você tem prazer no sexo para você engravidar, para a humanidade continuar, por isso que é muito bom. Então, só para trazer essa perspectiva black. Por que normalmente as pessoas vão ter muita atração sexual um pelo outro? Principalmente pela qualidade genética.
Principalmente, tanto homens e mulheres. As mulheres vão entrar fortes emoções, confiança e ter outras coisas, mas a estética para atração sexual e relação de curto prazo está muito mais associada ao alfa ou ao shed, porque está envolvido em reproduzir, engravidar. Então a atração sexual alta está associada ao shed, ou ao alfa. O que eu quero dizer? Que ela quebra regras para o alfa, para o shed, e coloca regras para o beta ou para o norme. Talvez por esse cara ser mais comum, ser mais beta, ser mais norme, ela consiga resistir, porque a atração sexual não é tão forte, ela consegue usar preservativo. E de repente com o cara, que ela tem muita atração sexual, consequentemente por toda essa perspectiva estética que eu expliquei para vocês, o alfa, né? Ela não consegue resistir em usar preservativo, ou às vezes ela nem quer, porque ela quer desfrutar 100% desse prazer, dessa atração sexual que ela tem pelo cara, e a camisinha compromete um pouco ela desfrutar desse prazer. Um outro ponto que vale a pena destacar é que tem mulheres, às vezes, que a fraude na paternidade acontece assim, rapaziada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso é uma black pill. O cara que é mais beta, etc., às vezes a mulher, ela trava a estratégia reprodutora dela e ela abre para outro cara. Às vezes de propósito, às vezes sem querer, que é o que eu falei, a atração sexual é tanta que com aquele cara ela acaba deixando ele ejacular dentro. Isso eu tô falando uma perspectiva mais de traição, ou de estratégia sexual diferentes na linha do tempo, tá? Então, às vezes, com você, ela consegue controlar mais a estratégia sexual reprodutora, porque ela não tem tanta atração assim, ela consegue usar preservativo, ela não deixa você ejacular dentro quando você não usa, e ela usa os comprimidos e as pílulas tudo certinho. E tem mulheres, às vezes, que de maneira, como eu tô dizendo, inconsciente, por ter muita atração sexual, tá certo? Ela quebra essas regras pela atração e deixa o cara que é mais alfa, que é mais shed, que é mais bonitão, que ela tem mais atração pelo cara, ejacular dentro, ela não toma tanto cuidado com um anticoncepcional e ela deixa o cara transar sem camisinha. Então, pelo fator atração sexual e respeito, muitas vezes, né, a camisinha é para o beta, para muitas mulheres, e sem camisinha é só para o alfa e sem para o shed. Por isso que ele quer dizer, se ela quer que você use camisinha, quer dizer que ela não te respeita, quer dizer que ela te vê como beta. Em partes, eu concordo e em partes eu entendo o que ele quer dizer, mas não é 100% assim. E às vezes a mulher, como eu falei, não só isso pode acontecer com o mesmo cara, em que ele toma uma fraude na paternidade, como eu falei pra vocês, tem um exemplo do Jay Cook, que eu tenho um vídeo no canal, que a namorada dele engravidou do ex-namorado. Como que consegue acontecer uma parada dessa? Ele achou que era o pai. Cara, se ele achou que era o pai, rapaziada, quer dizer que ele transava sem preservativo e ele ejaculava dentro. Como que conseguiu acontecer dela engravidar do outro cara? Que era o alfa e ele era o beta provedor. Como que pode? Ou ela fez de propósito, ou foi um subconsciente ali que se manifestou, entendeu? De uma maneira muito precisa, cara. Quase que consciente nesse caso, para ela conseguir engravidar de um cara e o outro achar que foi o pai. Quer dizer que ele ejaculava dentro e usava sem preservativo, se ele achou que ele fosse o pai. E ela conseguiu engravidar de outro cara, do ex-namorado que ela traía. E teve outro caso do outro cara, que ele gastou acho que $10 mil durante anos com a esposa dele para fazer tratamento para ela engravidar. Ela não engravidava e aí ela engravidou do vizinho, que não gastou R$1, e dele ela nunca engravidou. Como que acontece uma parada dessa? Ou mulheres que às vezes com um cara num relacionamento, tá? Até acho que a Luísa Sonza falou que ela não quer ter filho. E aí com outro cara ela transa sem preservativo, não tá nem aí. Você fala, como assim, cara? Então falando que ela faz de propósito. Ela não vê o cara como pai, ela não vê o cara como potencial reprodutor, ela não vê o cara como material genético, e com ele ela trava 100% a estratégia sexual reprodutora dele. E aí ela tipo meio que cria um coping de que eu não quero ter filhos. Não quero nunca engravidar. Na verdade, que às vezes ela está dizendo sem ela perceber nesse caso, ou às vezes é de propósito. Tem essas duas perspectivas. Pode ser de propósito, pode ser sem ela perceber. Que ela não quer engravidar desse cara. E ela toma todos os cuidados para não engravidar com esse cara. Só que com outro cara que, como eu falei, é mais alfa para os olhos dela, ou mais shed, ou geneticamente mais, de mais qualidade, entendeu? Ela é totalmente o oposto, cara. Ela transa, deixa o cara ejacular dentro, não usa preservativo, não tá preocupada se ela vai engravidar do cara ou não. Ou às vezes porque o cara tem uma qualificação financeira melhor para ser pai. Ou seja, essa mulher tá sendo hipócrita. Inclusive, há uma red flag sobre isso nesse caso, né? Que dependendo da circunstância, definitivamente, há um sinal de que pode ser uma red flag para você, cara. Dependendo, não tô falando se a mulher quer usar preservativo ou não. Tem outros sinais que, assim, por isso que eu falei que isso é uma meia-verdade, porque isso tem que vir acompanhado de mais sinais. Só ele não é o suficiente para você determinar se é essa pegada black pill ou se é a pegada blue pill que eu falei. Como eu falei, pode ser que a mulher, ela realmente, com todos os caras, ela toma cuidado, mesmo namorando ou não, porque ela tá na facu, ela tá trampando, quer que seja, ela fala, meu, eu não posso me arriscar a ter filho de jeito nenhum, bota a camisinha aí. Você pode ser o Shed, você pode ser o Brad Pitt, entendeu? Mas bota a camisinha. Não vou deixar você transar sem camisinha nem ejacular dentro. Porque ela está engajada na carreira dela, na facu, etc. Ela não pode ter um filho nesse momento. Então tem essa perspectiva. Para ser black pill, na minha opinião, tem que vir acompanhado de mais sinais.
para você concluir que a mulher não te respeita. E aí, se vir acompanhado de mais sinais, pode ser que o fato dela usar a camisinha com você, ou trancar a estratégia sexual dela acompanhado de mais indicativos, pode ser que realmente ela não te respeita, ou pode ser que você seja um prêmio de consolação. Pode ser que você seja um beta provedor, dependendo da circunstância. Ou se ela está mudando a estratégia sexual dela, é um sinal que ela está perdendo a atração, sabe? Acompanhado de mais coisas, não é porque, vamos supor, antes ela deixava e curtia ter relação sexual sem preservativo, e aí agora ela quer colocar. Pode ser porque simplesmente ela mudou de opinião, ela está preocupada, e ela quer tomar cuidado, ou pode ser, às vezes, acompanhado, como eu falei, só isso, para mim, isolado, é difícil você detectar, é difícil de ser identificado. Mas se vier acompanhado de mais sinais e mais indicativos ali, principalmente na relação sexual, ela deixou, a frequência diminuiu, por exemplo, entendeu? Ela deixou de fazer coisas na relação sexual que ela fazia. Ela deixou de ter posições com você que ela antes curtia e fazia. A relação sexual começou a ficar mais restrita. E aí a camisinha é uma forma de restrição de relação sexual. Então, o uso de camisinha acompanhado de mais restrições na relação sexual pode ser um sinal de que ela está perdendo respeito por você ou que definitivamente ela não te respeita desde o início. Mas isolado, na minha opinião, é muito difícil de identificar. Ficou claro? Espero ter ajudado. Um abraço, falou.